Tá na hora de cases do Comex. Dessa vez eu vou falar sobre um case dolorido que acontecia numa empresa que tinha movimentação gigantesca de carga e por conta de incapacidade da pessoa que estava sentada na, na cadeira do Comex, não dava sequência. E acreditem, o buraco foi grande, mas a gente conseguiu resolver. Está interessado, interessada? Vamos ver como a incapacidade de alguns profissionais podem, podem complicar o processo de importação e exportação. Solta essa vinheta com esse vídeo, que eu estou esperando vocês lá. Bora! Marinheiros de primeira viagem de comércio exterior, importadores e exportadores. Tudo bem com vocês? Thiago Pagano falando aqui, mais uma vez agradecendo a todos vocês que estão conosco há tanto tempo. Esse caminho do Comex que por vocês a gente continua a fazer mais e mais vídeos, então de coração, muito obrigado, vocês são espetaculares, nosso combustível para tudo mais lá. Pessoal, cases do Comex. Eu amo esse quadro. E eu vou contar um case. Na verdade, eu vou misturar dois cases que faz parte do mesmo, da mesma entoada, digamos assim, tá bom? Fui contratado por uma empresa no passado para fazer toda uma consultoria dentro dela. Eu fui contratado como canal Como é que fácil. Ligaram para mim e falaram assim, Thiago, dá uma olhadinha na empresa. Eu falei, tá bom. Lá fui eu, peguei o meu carrinho, fui lá, cheguei na empresa relativamente estruturada, X anos de mercado e tudo mais, e eu via que era meio que bagunçado. Departamentos eram juntos, era uma mistureba de um monte de coisa, tá bom? E um detalhe muito importante, era financeiro de um lado, Comex no meio, logística do lado esquerdo, e atrás compras. Aí funcionava muito bem. Cada um com o seu determinado diretor e tudo mais, beleza. E a pessoa chegou para mim e falou: Olha, eu consegui uma mesa aqui. Você vai sentar aqui comigo. Ah, bom. E tinha uma pessoa do meu lado esquerdo. E na mesa dessa pessoa tinha um monte de papel. Nossa, primeiro de tudo, papel, gente, no Comex ele não funciona. Tudo tem que ser digitalizado, mas às vezes a empresa ela é um pouquinho mais antiga e tudo mais gosta de papel, então tudo certo. Tá? O ponto que eu quero dizer é o seguinte: tinha papel demais. E a pessoa não ia por conta de doença e tal, inventava aqui e ali que estava doente, enfim, um caos acontecia. E eram separadas as importações, então determinada pessoa recebia uma, a outra pessoa cuidava de outro tipo de importação, máquinas, etc. Então era muito mais complexo, envolvia trade, envolvia então, tinha uma série de coisas. Tá? O ponto aqui a ser dito é o seguinte: os processos de importação chegavam para essa pessoa que sentava do meu lado esquerdo, e ela, como não estava, não funcionava. Um detalhe importante: ela levava o computador dela para casa. Na verdade, o computador da empresa para casa. E por ela levar o computador da empresa para casa, não se tinha informação. Ou seja, ela recebia documentos em papel para fazer o processo de importação, só ela tinha informação, só ela fazia o embarque acontecer. Eu diria, gente, que esse é o primeiro grande erro. Por quê? Se é um processo de importação num departamento de importação, todos têm que saber. Por quê? Vamos pensar uma coisa. Um profissional, ele tem começo, meio e fim dentro de uma empresa. Pode ser o começo, meio e fim, pode ser 10 anos, pode ser 3 meses, pode ser um mês. Então toda a informação tem que ser passada para frente. Todos têm que saber de tudo. Eu sou pelo menos dessa ideia. Tá? Voltando. E aí é que tá. A pessoa do nada, uns 4, 5 dias depois, apareceu. E aí, por espanto dela, ai, quem é você? Eu fui me apresentando. Ah, não, tá bom, beleza, eu sabia que você ia chegar. Meio que mentira, mas tudo bem. Olha,
E é isso que está acontecendo. Foi me falando, ela começou a abrir o jogo comigo. Falei, não, vamos numa sala, você vai me passando todo o processo de importação, tudo o que está na sua mão. Não vou substituir você. Na verdade, eu ia. Não vou substituir você, mas eu tenho que saber o que está acontecendo. Beleza. E ela não me passou todas as informações de importação. Um detalhe muito importante: ela mal falava inglês, mal falava outra língua. E era nítido ver que os processos eram mal feitos, porque ela colocava num Google Tradutor, nada contra, mandava para o fornecedor XYZ, sei lá, na Itália, não falava a língua de italiano. Italiano realmente é uma língua que poucas pessoas falam. Io parlo italiano perché però non è un problema per me perché ho vivito in Itália. Eu quero dizer que eu falo italiano, não é um problema para mim porque eu vivi na Itália. Mas são poucas as pessoas que falam. A questão aqui é o seguinte: ela não se comunicava com o fornecedor italiano, por exemplo, e ficava e sentava no processo de importação. Ou seja, quando ela ia, funcionava, dava um passinho para frente. O processo de importação muitas vezes é velocidade. Vai, precisa embarcar. Consequentemente, gente, ela começou a me passar os processos de importação e as coisas começaram a acontecer porque eu faço as coisas acontecerem. Eu não sou o melhor profissional de Comex do mundo, não é isso. Só que eu não consigo ver processo parado na mesa sem fazer nada. As coisas começaram a acontecer e ela, obviamente, foi desligada da empresa. E aí eu comecei a descobrir outros processos que estavam escondidos. Sim, escondidos no computador dela. Processo de mais de ano que não embarcava porque ninguém negociou nada. Porque não havia cobrança de pessoas em cima dela, porque esses processos não estavam nem mapeados. O mapeamento de um processo de importação deve ser feito agora, tá tudo. Consequentemente, gente, do nada chegava um processo, ó, você tem que pagar o numerário. Por quê? Ah, porque a pessoa falou, mas ela não me avisou. Não, ela fez. Então tinham informações que chegavam que ninguém sabia. Tinha numerário que tinha que ser pago que ninguém sabia. Tinha processo que deveria ter sido entregue no ano passado que ninguém sabia, que não embarcou. Então tem uma série de responsabilidades aqui. O caso todo é o seguinte: eu fui contratado por fazer uma consultoria num departamento de importação. E eu acho que eu consegui entregar daquilo da melhor forma possível, colocando os processos em dia. Isso é mais importante. Tá? Não é o tempo que você fica sentado na cadeira, é se você fez um bom trabalho. O caso aqui é o seguinte, gente, tá enrolado com o processo de importação e exportação? Levanta a mão, pede ajuda. Olha o que aconteceu. E um detalhe muito importante, por conta dos processos de importação dessa moça, a empresa sofreu grandes baixas. Por quê? Esses processos iam para a fábrica. Eram partes de máquinas que iam para a fábrica, ou bobinas, ou alguma coisa do tipo que ia ser colocado para a produção. E se não colocava em produção, tinha que comprar internamente aqui no Brasil, que era o triplo do preço. Ou trazer correndo num aéreo, que era 10 vezes mais o preço. Doía. Financeiramente, a empresa estava indo mal. Quando desafogou tudo isso, quando eu falo que foi um movimento de abrir as comportas de uma barragem e a água escoou, tudo começou a melhorar. Tudo começou a melhorar. Então, o fato aqui a ser dito é o seguinte, gente, tá com dúvida? Levanta a mão. Chama alguém, fala com alguém. Tem muito processo? Levanta a mão, fala com alguém, pede ajuda. Mas não deixa processo, não seja negligente com os processos de importação, porque às vezes a produção está precisando ou o cliente final, que é a tua venda, está precisando, que você não entrega por nada nessa vida, porque você está com medo. Isso acontece também. Então, lembrem desse case que eu contei para vocês. Não sou o salvador da pátria, não sou, mas, gente, por favor, se você está com dúvida, levanta a mão. Olha quantos processos. E um detalhe muito importante: sabe quanto a empresa perdeu com tudo isso? Tempo,
embarque que não acontecia, coisas que ficaram para trás, processos que foram negligenciados, processos que chegaram. A empresa perdeu mais de 2 milhões de reais entre pagamento, entre processo atrasado, entre máquina quebrada, entre falta de entrega de produto. 2 milhões de reais em um ano. É faturamento de gente grande. Ah, mas os processos de importação são caros. São caros, concordo. Mas 2 milhões tem a ver também com você comprar no mercado interno, pagar o quádruplo do preço para você abastecer tua máquina. Complexo, né? Então, assim, gente, profissional de Comex ele tem que ser muito bem informado, tem que ter tudo em dia, ou tentar deixar tudo em dia, e a coisa toda tem que funcionar. Senão a empresa vai quebrar. Não sei qual é o caso, não sei como é que está essa empresa hoje. Fui contratado por aquele determinado X período de tempo. Espero que esteja bem. E o segundo caso que eu vou contar, o segundo case, que também tem a ver um pouco com isso, é o seguinte. Me ligaram esses dias e falaram o seguinte: Thiago, estamos com dúvida no processo de importação, ajuda a gente. Ajudo, claro que eu ajudo, não tem problema nenhum. Estou aqui para isso. Comecei a mapear tudo aquilo. Na verdade, foi uma pessoa de vendas que me ligou. Falou: olha, o processo de importação está parado, tem mais de mês que eu solicitei, que a pessoa de produção solicitou, e eu dependo da pessoa de produção para fazer a venda, solicitou, está parado na importação, porque a pessoa não sabe a diferença de um Incoterm, não sabe como classificar essa carga, o inglês dela é horroroso, e realmente era horroroso, porque depois eu vi o e-mail que essa pessoa mandou para o fornecedor nos Estados Unidos, o inglês horrível. Juro para vocês, gente, ChatGPT estava 15 vezes mais. Não era Google Tradutor. A pessoa parece que pegou o dicionário e falou: ah, é isso. Foi escrevendo. Era bizarro. Bizarro. Juro. Desenho da Globo, um South Park da vida, fala, ou qualquer outra coisa, fala muito melhor em inglês que aquilo. Um tal de Pocoyo, que meu sobrinho mais novo via, fala muito melhor inglês que aquilo. Era bizarro. E obviamente a comunicação não acontecia. O que eu tô querendo dizer? Gente, profissional de. E assim, depois de um tempo, eu sendo meio que um consultor de fora, as coisas foram se ajeitando. Fui falando para essa pessoa de vendas: olha, faz isso, faz aquilo, dá um toque aqui, dá um toque ali. Pelo último e-mail, pela última conversa que eu tive, parece que as coisas funcionaram, mas essa pessoa de vendas precisou entrar no processo. Isso é feio. Profissional de importação, isso é feio quando o outro faz o teu trabalho por falta de competência, por falta de você saber as regras aduaneiras, você saber um Incoterm, como classificar a carga, ou pelo menos mandar um e-mail certo para os Estados Unidos. Não no inglês macarrônico que você aprendeu na esquina, ou de um Google Tradutor, que é o jeito que você fala. Não, não. Além disso, isso é feio para o CNPJ que está importando. Sim, claro que é. Porque, por mais que seja você que está sentado na cadeira do Comex, se você está à frente, se você responde o e-mail, como seria falando com o fornecedor, sei lá, dos Estados Unidos, do México, da Inglaterra, de outro país? Obviamente, nós somos brasileiros, a gente fala português. Mas se você está incluso nesse mercado da importação e da exportação, você tem que falar inglês ontem, o mais rápido possível. O mais rápido possível, para você conseguir negociar as cargas. O ponto que eu quero dizer, gente, e isso aqui é um ponto crucial. Não é só uma questão de inglês perfeito, não. É se fazer entender, concordo. Mas é principalmente voltado a tudo, responsabilidade e principalmente organização. Olha o primeiro case, olha o segundo case, faltava organização, que não é uma matéria da faculdade, é uma questão de dia após dia.
organização. Primeiro case, não eram passadas informações para frente, casos foram complexos, embarques acontecendo depois, enfim, R$ 2 milhões em multas, dívidas e problemas da empresa por conta de falta de informação. Segundo case, falta de informação, o processo travava. Os cases do Comex são reais e acontecem principalmente por falta de organização das empresas e por colocarem pessoas, eu vou falar não é competência, pessoas capacitadas sentadas na cadeira. E aí eu falo para vocês que estão procurando emprego, é de ter raiva de alguns profissionais, de algumas empresas que contratam qualquer pessoa para tocar o Comex e você está se matando procurando emprego. É de dar raiva do amigo, do amigo, do amigo ser indicado para a cadeira do Comex e não saber um A. Ah, mas Comex é fácil. Ah, Comex é uma receita de bolo. Não é receita de bolo. Se você tem esse tipo de pensamento, como muita gente fala por aí, não é receita de bolo, meu amigo, minha amiga. Requer estudo, requer prática, requer organização, requer tempo certo, follow-up. É a dica que eu dou para todo mundo. Agora, entendam que Comex não é receita de bolo. Não é todo mundo que faz. Não é porque, mas eu gosto disso. Que legal, vai fazer um curso. Vai se organizar. Vai ter ferramentas na mão. Seja um Excel da vida ou qualquer planilha. Mas se organize. Passe informação para frente. Levanta a mão, fala que está com dúvida. Faz a coisa certa, mas trabalhe da melhor forma possível. E uma coisa muito importante, Comex não é material, não é físico, é informação. Porque se chegarem para você e falar assim, quando vão embarcar carga XYZ, você tem que saber aquilo. Vai embarcar daqui 2 dias, o porto, sei lá, de Ningbo está parado, mas vai entrar no próximo navio. Ou então um processo de importação vai chegar daqui 4 dias, está no navio XYZ, vai atacar em Santos tal dia. É isso, informação. Abasteça com informação corretamente. Não seja negligente. Não joga para baixo do tapete. Por quê? Por mais que você saia da empresa que você está trabalhando, o próximo amiguinho que vai sentar na tua cadeira, ele vai ter um trabalho triplicado para colocar tudo em ordem. São dicas que eu dou para vocês. São cases do Comex que eu conto para vocês para que você tenha noção de como um processo de Comex pode ajudar ou atrapalhar demais uma empresa. E eu tenho outros aqui para contar, tá bom? Gente, cases do Comex diferente, doído. Eu vi 2 situações em algumas empresas acontecerem que, juro para vocês, foi complexo demais, doeu, mas vai resolver, tá bom? Vou colocar aqui embaixo os meus contatos. Não hesitem em entrar em contato comigo, eu estou aqui para ajudar vocês em dúvidas, questionamentos, curiosidades, críticas, consultorias e mentorias. Sim, canal Como é que Sócio é consultoria e mentoria para ajudar vocês a importar e exportar sem medo de ser feliz. Vem com a gente que eu dou o caminho das pedras, sempre, para todo mundo trabalhar e que seja nessa área tão sensacional que a gente mantém, tá bom? Mas aliás, gente, tô vendo pessoal que olha os nossos vídeos e não se inscreve no canal, então vão lá, se inscrevam no canal e tornem-se marinheiro de primeira viagem. Não dói nada, custa R$ 0, vocês vão ter acesso a quase 700 vídeos prontinhos, de graça, para todo mundo aprender e que é necessário. Aliás, 800, não 700. Todo mundo aprender e que é necessário, tão sensacional que a gente é matado. Clique no sininho para fazer a buzina do navio tocar mais alto e vocês receberem as suas notificações de aulas, papos com especialista, como é que faço em campo, que logo logo vai ter mais aula, pergunte o seu cartão e 2 quadros novos. Cases do Comex, esse aqui, todos do canal Comex Fácil. Todos os dias um texto curtinho, rapidinho, sobre Comex, pra gente trocar uma ideia lá no meu LinkedIn do canal. Tô esperando vocês lá. Bastidor, tá bom? Mas aliás, gente, vocês já deixaram o like? Então metralhem o like. Faz o teu capitão feliz, faz o YouTube entender que esse vídeo é legal pra caramba e ele mesmo dissemine para outras pessoas. Compartilha para que seu amigo veja o quanto organização no Comex é importantíssimo e
primordial para que as coisas aconteçam em tempo real, sempre, tá bom? E comenta para falar comigo, com a minha equipe, deixar seu elogio bacana, aquela crítica necessária, ou por que não, sugestão de aula, eu tô aqui para ouvir vocês sempre, tá bom? Mas além disso, eu também não me esqueci. 2 vídeos para vocês olharem, verificarem, fazer exatamente a mesma coisa que acabei de falar para vocês. Como é que, pessoal? É para todo mundo. Possa ter calma nas mãos e um pouquinho de inteligência emocional para seguir na área. Além que ver, tá bom? Gente, muito obrigado e tenha uma ótima aula.